As duas coisas, ok. E os outros que estão por aí, que você já tem alguma experiência nesta área? Trabalho remoto, sim. E de gestão de equipas remotas? Não. Não, nem de gestão de equipas. Ok. Estou aqui assim a ver como é que é a coisa. Não, de todo. Toda a gente é bem-vinda. É só para eu também ter um bocadinho noção de quem é que está desse lado a ouvir, não é? Porque, mais uma vez, até estes webinars são completamente diferentes do que estava há bocadinho exatamente a comentar isso, que também isto é todo um novo mundo de tanto de trabalho como mesmo de formação, não é? Sim, desde a pandemia, que, na minha opinião, sim, é tudo muito novo. Mas eu acho que é a minha opinião, o trabalhar de casa ou o híbrido ou o 100% remoto ganham ambas as partes, empresas e colaboradores, na minha opinião. Também vamos falar nisso, não funciona com toda a gente. Ok. E também já vamos falar nisso, não funciona com toda a gente. Isso também realmente há quem se adaptou, tenha adaptado muito bem, há quem não se tenha adaptado de todo. Eu estou aqui, entretanto, bem-vindos aos que estão a chegar. Nós damos sempre aqui um compassinho de espera, a aguardar enquanto as pessoas, pronto, damos sempre aqui um compassinho de espera, porque nem toda a gente consegue chegar às 6h30 em ponto. Temos 77 inscritos, eu não acredito que venham os 77, seria uma primeira vez que toda a gente que se inscreveu viesse, mas de qualquer maneira eu já estou a ver aqui uma sala bem composta. Já estou a ver mesmo aqui uma sala bem composta. Vamos só mais aguardar mais uns 2 minutos e a seguir então depois eu começo com... De qualquer maneira, eu quando dou estas formações, ajo muito como quando dava formações e apresentações presenciais, quando tiverem alguma questão, porque eu sei que às vezes, como isto é uma coisa que eu vou falar quase seguido, 45 minutos a 50, dou sempre tempo para perguntas e para perguntas vossas. Às vezes é mais fácil levantarem mão e pedirem para falar durante a conversa do que depois no fim, porque às vezes já falámos de outras coisas ou vocês já não se lembram bem do que é que queriam perguntar, por isso durante a minha apresentação, sempre que virem alguma coisa que, pronto, levantem mão e eu atenderei às vossas questões, perguntas, e até não são questões e perguntas, se vocês tiverem experiências, pronto, dentro do contexto e da área, da parte em que nós estamos a falar, se tiverem experiências para partilhar, também são importantes, porque aprendemos sempre, e eu própria também, em webinars e informações que dei, também já aprendi com as experiências dos outros, por isso, para mim, estas experiências são sempre o mais colaborativas possíveis. Olá, Ricardo. Bem-vindo. Olá, Sofia. Pronto, estamos a chegar eu estava só a dizer que, pronto, dou sempre aqui uns 4, 5 minutos de tempo de compasso de espera, porque nem toda a gente consegue estar às 6h30 em ponto, e também que quando tiverem alguma coisa, alguma questão, alguma coisa a acrescentar, alguma experiência a partilhar, em qualquer momento da minha apresentação, ponham-me no ar e assim que eu acabar o que estiver a dizer, então convidar-vos a participar, porque é mais fácil e é também muito mais simpático para todos e mais interativo irem intervindo durante a apresentação do que guardar tudo para o fim. Está bem? E no fim eu também vos vou pedir, só algumas pessoas é que estão com a câmera ligada, mas no fim eu também pedimos sempre que toda a gente liga a câmera, põe no modo todos juntos e tiramos uma fotografia para a memória futura de todos nós que estivemos aqui juntos. Bem, já são 6h34, eu vou já começar por partilhar o meu ecrã para daqui a pouco dar início então à nossa
Temos aqui, pronto, temos claro que nos dias de hoje praticamente toda a gente tem experiência em trabalho híbrido ou remoto, alguns de vocês também têm experiência alguns de vocês também têm experiência de liderar ou equipas ou projetos e por isso os vossos feedbacks são sempre bem-vindos. Eu vou começar então. Ok, pronto, isto é só um enquadramento que toda a gente sabe, com certeza, não é? Que no fundo equipas híbridas são equipas em que os membros trabalham, uns no escritório, outros remotamente e outros em que vão parte do tempo no escritório e parte do tempo remotamente. Gerir equipas híbridas, claro que é um novo desafio e é um desafio um bocadinho diferente e requer muita comunicação e coordenação e muito mais suporte contínuo e um grande foco, é preciso dar um muito maior foco no trabalho de equipa e na colaboração, porque quando estamos todos juntos no mesmo edifício, na mesma sala, é muito mais fácil colaborarmos porque levantamos, vamos à secretária do colega e perguntamos e é muito mais fácil fazer reuniões informais, por isso requer um bocadinho mais de atenção e organização. Nós hoje vamos falar de algumas estratégias que ajudam a gerir equipas híbridas eficientemente. Claro que eu escrevi algumas estratégias porque não sou dona da verdade e alguns de vocês, se calhar, até têm outras coisas a aconselhar e a participar, porque eu nunca sou dona da verdade, como é óbvio, não é? Mas, entretanto, dividi só isto aqui em 5 grandes temas, na parte da comunicação e na gestão de expectativas, o trabalho de equipa e a autonomia, o acompanhamento e o feedback, rotinas e ferramentas e, por fim, equilíbrio e bem-estar, que se é cada vez mais importante quando estamos a falar de trabalho remoto e de trabalho no geral. Em termos de comunicação, nós temos todos que certificar que todos os membros da equipa estão cientes da natureza híbrida da empresa, ou seja, todos sabemos que mesmo que esteja no escritório tem que ter noção de que há colegas que trabalham remotamente. E às vezes a razão por qual é porque os escritórios reduziram muito, e é verdade, e que até nós, em termos de OBEI, sabemos que alguns clientes que antes tinham as pessoas no escritório perceberam durante a pandemia que economicamente é muito mais simpático para eles terem a maior parte das pessoas, especialmente os externos, a trabalhar remotamente. E por isso toda a gente tem que ter noção que há pessoas em casa e que não estamos todos juntos no mesmo sítio. Outras vezes, por exemplo, a minha experiência nos últimos 3 anos, o trabalho híbrido e remoto é porque estou a trabalhar com muitas geografias e era completamente impossível ter toda a gente junta, porque eu neste momento, no projeto em que eu de manhã estou a lidar com a Ásia, durante o dia todo mais ou menos tenho a Europa e depois à tarde lido com a América Latina, pronto, com toda a América. E umas vezes as razões pelas quais os trabalhos são híbridos ou remotos não são sempre as mesmas. Depois, então temos que assegurar que toda a gente tem toda a informação e claro que hoje em dia se usam, as reuniões são com videoconferências, há mensagem, e como eu estava a dizer, antes era fácil, levantávamos e íamos à secretária do colega, agora mandamos uma mensagem no chat, na maior parte das vezes no Teams. E há muitas plataformas de colaboração. No caso das reuniões em formato híbrido, é preciso ter especial atenção, mais especial atenção do que nas reuniões em que estão todos remotos, porque quando há formato híbrido temos uma quantidade de pessoas numa sala e depois temos outras pessoas que estão de casa ou de outros escritórios e aí é preciso ter muito cuidado que o grupo grande que está no escritório, em vez de usar o quadro que está se usarem o quadro que está na parede da sala de reunião, então tenham uma câmera a apontar para lá e façam um print screen, se não, usem um whiteboard do Teams ou de outro qualquer um, para que toda a gente esteja a ver a mesma coisa. Especial atenção também aos microfones, porque acho que já vários de nós passámos por isso, em que alguns estão em casa, outros estão
na sala, e depois tudo o que é burburinho é muito intensificado para quem está em casa. E ter também atenção, a logística de quem está a gerir e a liderar essas equipas tem que ter uma preocupação maior. Não é só termos o nosso computador, temos que ter salas, temos que ter microfones, temos que ter uma câmara que aponte para os participantes que estão na sala e outra que aponte para o quadro. Pronto, é preciso também ter cuidado com essa logística. E aqui também é muito importante, claro que em toda a gestão de projetos e de equipas é muito importante haver gestão de expectativas. Aqui há depois coisas acrescidas, como por exemplo os horários de trabalho, a disponibilidade, o tempo de resposta que estamos à espera, a assiduidade. Porque nós, quando assinamos assim, fazemos 8 horas por dia. Claro que com o trabalho remoto há alguma flexibilidade, mas eu não posso dizer, eu trabalho melhor de noite e eu vou trabalhar de noite quando toda a gente está de dia. Não funciona, ou seja, o gestor de equipa, o gestor de projeto tem que definir bem com cada membro da equipa o que é esperado por ele e quais são os horários que se pretende. Claro que há sempre muito maior flexibilidade com o remoto, mas tem que ser feito e programado, porque depois não corremos o risco da pessoa dizer ninguém nos disse nada, eu sabia que tinha de trabalhar 8 horas, trabalhei as 8 horas que me davam um jeito. Por isso, nesse aspecto, é preciso ter algum cuidado e tentar também que tenhamos sempre, em qualquer altura, toda a equipa disponível, nem que sejam, então se foram várias geografias, nem que seja 1 hora por dia, ou se... Pronto, na extensão, ou se tem alguns horários na mesma geografia, mas com horários um bocadinho diferentes, ter ali pelo menos um período de dia em que esteja toda a gente disponível. Claro que nós não podemos sempre de depois correr o risco de eles dizerem que não fomos informados. Por isso é muito fácil, é gerir as expectativas e com cada um dizer, olha, é isto que é esperado de ti e é isto também que eu estou disponível para qualquer coisa, ou seja, nós não podemos dizer também, esperamos disto, temos que também nós estarmos disponíveis e flexíveis para os ouvir. Estávamos há um bocadinho a falar, porque antes, quando estávamos a conversar, imediatamente antes de eu começar a própria formação, estava alguém a dizer que toda a gente, empresas e pessoas, ganharam com o trabalho remoto. Mais ou menos, porque também o trabalho remoto, e se toda a gente estiver isolada, promove muito mais individualidade. Há muito menos trabalho de equipa e, às vezes, nem que programação ou seja em que for, a conversa, a partilha, o trabalho de equipa, por vezes, brainstorming, nós aprendemos todos uns com os outros, temos experiências diferentes, vimos de clientes diferentes, de backgrounds diferentes, temos abordagens diferentes. E o facto de nós podermos partilhar opiniões e haver interação e partilha de ideias, melhora muito e ajuda muito o trabalho dos outros. Se a razão pela qual há trabalho remoto e híbrido é porque estão todos na mesma geografia, mas há flexibilidade, alguns trabalham para casa, então o chefe de equipa, o chefe de projeto, definir pelo menos 2 dias por semana para trabalho presencial para toda a gente. Ou seja, porque se uns forem à segunda, outros forem à terça, podem estar todos a trabalhar na mesma equipa e nunca serem cruzados. Pode haver flexibilidade, pode haver trabalho híbrido, mas é importante tentar definir dias em que a maioria das pessoas, pelo menos, estejam no escritório. Eu, no projeto que estive anteriormente, era à quarta-feira. À quarta-feira, eu estava sempre remotamente, porque eu era a única, e eu, neste projeto em que eu estou, continua a ser a mesma coisa, eu sou a única que estou em Portugal, porque eu estou 100% remotamente, mas estou a gerir projetos. No outro estava a gerir um único projeto, neste momento estou a gerir projetos em várias geografias. E o que acontece é que, mesmo assim, há dias em que definimos, vocês vão todos ao escritório, vocês estão todos nessa sala, mas pelo menos vocês interagem todos e eu estou aqui, eu sou a única que estou na câmara, mas conseguimos entrar em diálogo, que é muito mais fácil e é muito mais fácil fazer brainstorming quando está toda a gente na mesma pessoa. E mesma coisa que tentar incluir ao máximo as pessoas em tomadas de decisão e ouvi-los quando estamos a tomar decisões que são importantes ou para o projeto, ou para a equipa, ou pelos indivíduos, para alguns dos indivíduos do projeto.
Outra coisa, exatamente nós estamos a falar em equipa e que o risco do trabalho remoto ou híbrido, principalmente em projetos grandes, é que as pessoas deixam de ter a noção de equipa, porque eu estou a trabalhar o dia inteiro sozinha, estou aqui, depois ao fim do dia vou ter com os meus amigos, vou ter com a minha família e estou a criar os meus laços e não consigo ter um bom espírito de equipa. Nós todos tivemos, quem estava na UBEI já nessa altura, durante a pandemia, nós tínhamos, a UBEI fez questão de manter eventos online, eventos virtuais, exatamente se for possível deslocar, pelo menos tentar ter, e a UBEI também é muito boa nesse aspecto, vamos ter eventos sociais, eventos de team building presenciais, mas quando não é possível, porque não estamos na mesma geografia, por exemplo, definir 15 minutos, meia hora de café semanal, em que podem falar de projetos, podem falar de dificuldades que estão a ter, podem falar até de dificuldades que estão a ter com o trabalho híbrido, podem falar do que quiserem, mas em vez de irmos ao café, à máquina do café no escritório, vamos ter cada um de trás o nosso café, e estamos todos aqui um bocadinho a conversar, porque isso também, claro que eu não estou a dizer se tivermos muito apertado de tempo, se tivermos que desenvolver e estarmos, há quem diga é perda de tempo, mas ninguém me diga que quando estamos no escritório passam 8 horas seguidas sentados ao computador sem ter umas pausas. Vamos tentar ter algumas pausas, porque isto é importante para criar espírito de equipa. E para as pessoas perceberem que estão a trabalhar juntas e que estão todas a trabalhar para o mesmo. Mais uma vez, digo que se alguém tiver alguma coisa, alguma experiência a partilhar, algum comentário que concorde comigo ou que discorde comigo, podem levantar a mão e podem participar a qualquer altura. Desculpa. Entretanto, quando encorajamos o espírito de equipa, conseguimos encorajar o trabalho de equipa e criar oportunidades de interação, porque lembramos que aquela pessoa, quando nós estávamos a tomar café, quando estávamos no evento, falou que fazia isto e aquilo e que até trabalha naquele nicho de tecnologia que nós precisamos de ajuda. Por isso, desculpem, voltei para trás. Mas tudo isto é muito importante. Agora, também um gestor de projeto que está a gerir uma pessoa, que está a gerir uma equipa de pessoas, tanto ou full remote, ou completamente remoto, ou em formato híbrido, tem que ir conhecendo as pessoas e tem que ter confiança na equipa e autonomia. Por isso, sempre possível, permitir algo, como eu disse logo de início, não completa, mas permitir alguma flexibilidade às pessoas, porque e confiar nas pessoas, confiar os membros de equipa. O que aconteceu muito logo no início de termos ido todos para casa é que, como não estávamos todos juntos e os gestores de projeto e os gestores de equipa não conseguiam perceber, não estavam a ver as pessoas, não conseguiam perceber, tinham alguma tendência para fazer a microgestão, de estar sempre a perguntar o que é que estás a fazer, e eu sofri disso, um determinado tipo de altura. Nós temos que, claro que não confiar até o projeto não correr, mas temos que ir tendo pontos de situação e agir apenas se e quando alguém não está a cumprir, porque há pessoas, e é isso que temos que acomodar, preferências de diferentes formas de trabalho e ajudar o equilíbrio das pessoas e ir tentando perceber quem são as pessoas que são mais autónomas e quem podemos confiar e que sabemos que vai entregar o trabalho, ou as pessoas que, porque aquela coisa de não há notícias, são boas notícias, não é bem assim, porque há pessoas que não dizem nada porque têm medo de dizer que não estou a conseguir, estou a ter dificuldades. Por isso o próprio gestor de projeto tem que ir conhecendo as pessoas e tentando perceber quais são as pessoas que não dizem nada porque estão a trabalhar em autonomia, porque estão a desenvolver o seu trabalho, para atingir as suas tarefas no tempo certo, e quais são as pessoas que estão a ter dificuldade, mas ou por vergonha, ou porque são mais acanhadas, ou porque não querem assumir que não sabem que estão a ter dificuldades, e essas são as pessoas mais perigosas depois para os próprios projetos, porque nós achamos que as coisas estão a correr bem. Por isso é, de início, principalmente muito de início, ir fazendo os check-ups mais regulares
Manter sempre check-ins regulares a dizer, olha, como é que estão a correr as coisas, em que estado é que estão, porque um gestor de projeto tem que saber o estado em que está o projeto e em que todo o trabalho da sua equipa, mas ir percebendo quais são as pessoas que são mais autónomas e quais são as pessoas que precisam de maior acompanhamento. E sempre fornecer, e também ser um desbloqueador, porque há pessoas que também não estão a conseguir fazer, porque não tiveram acesso àquela ferramenta, porque estão a ter dificuldade em falar com a pessoa X, então aí peçam sempre para escalarem para vocês, porque o papel do gestor de projeto também é um desbloqueador para a sua equipa. Somos nós que devemos correr atrás quando a nossa equipa não está a conseguir a ter autorização, permissões para uma ferramenta, não está a conseguir ter alguém do negócio que não está a responder, então sim, entramos nós em campo para desbloquear. Tudo isto é muito mais importante exatamente quando as pessoas não estão todas sentadas no mesmo local. Desculpem. Pronto, eu já entrei aqui um bocadinho no acompanhamento e no feedback, mas é exatamente isso, é marcar reuniões regulares e check-ins individuais, ou individuais ou com subequipas, mas não é preciso, por exemplo, eu neste momento no projeto em que estou, eu estou como PMO e estou a acompanhar vários projetos e tenho outra colega que está a fazer o mesmo, eu com umas geografias, ela com outra, eu com umas ferramentas, ela com outra. E, entretanto, temos o manager do cliente e todas as segundas-feiras, às 9 da manhã, nós temos uma reunião de meia hora. Às vezes a reunião demora 5 minutos, outras vezes demora a meia hora completa. Mas é para nós fazermos o ponto de situação com o manager, para ele saber o que é que está a passar, e depois cada uma de nós faz pontos de situação rápido com cada uma das equipas de cada um dos projetos. Claro que também temos reuniões grandes, porque às vezes são reuniões de trabalho. Neste momento eu estou a fazer reuniões mais completas porque estamos a fazer o planeamento do novo projeto que vai arrancar agora, mas depois manter um check-in regular, semanalmente, quinzenalmente. Eu tenho uns que são semanais, tenho outros que são quinzenais. Há pessoas que eu percebo que têm que fazer um check-in individual, mais um check-in individual mais recorrente, porque as pessoas precisam de um pouco de acompanhamento, mas ter sempre reuniões de equipa, porque as pessoas, é muito importante para a coesão de equipa, e às vezes quando um deles diz eu estou a ter este problema, há outro que já passou por isso e que pode resolver. E, como eu disse, quando estão tudo a trabalhar no mesmo edifício, no mesmo local, é muito mais fácil a ocorrência de reuniões informais quando estamos todos separados. Então, o gestor de projeto tem a obrigação de tentar, pelo menos semanalmente, quinzenalmente, dependendo do projeto. Eu também já tive um projeto aqui que quando estávamos quase no final e quando estávamos quase a implementar, estávamos a ter reuniões bissemanais, porque isso depois também temos que ter noção e saber analisar. Nem todas as pessoas trabalham bem em completa autonomia. Há que saber reconhecer quem necessita de maior apoio e há que saber reconhecer quem é mais autónomo e que só precisa mesmo daquela conversa semanal e que não precisa de mais nada e só tipo, olha, isto está feito, estas tarefas que deviam ter terminado estou a X%, porque claro que nós, como gestores de projeto, temos que ter noção de qual a percentagem de cada tarefa de cada um para podermos ter a figura completa, porque às vezes eu sei que as pessoas que estão a ser geridas têm um bocadinho a noção de que nós somos aqueles que estão sempre a chatear. Então, olha, já fizeste esta tarefa, não fizeste esta tarefa. É importante porque nós depois, perante o cliente, perante os managers, portanto, isso nós temos que poder dar a figura completa e o estado completo do projeto. Por isso temos que saber com o estado em que está cada uma das tarefas. Por isso, as reuniões são ainda mais, este tipo de check-in é muito mais importante quando estamos em formato híbrido e não está toda a gente no mesmo sítio. O feedback aqui também é muito importante. É preciso fornecer um feedback construtivo. Por exemplo, nós agora estamos num projeto em que todas as semanas há pessoas que estão a desenvolver porque estamos a tentar melhorar a qualidade das aplicações e do estado no cliente. E então, eu todas as semanas
corro o dashboard, vejo os KPIs e os que melhoraram muito nessa semana. Temos um sistema de cores entre o laranja, amarelo, o verde claro, o verde escuro, o verde mais vivo é o melhor e o laranja são os que estão em pior estado. Claro que as áreas que estão a laranja levam lá a bandeira laranja. Mas no mail, quando eu estou a escrever, eu não estou a chamar a atenção de que olha, esta equipa ainda está para trás. Não, aquilo já lá está nos KPIs. Mas o que eu faço é, olha, numa nota operacional, vimos dar os parabéns à equipa A, ou à equipa B, ou à pessoa A, ou à pessoa B, que já está, que melhorou muito esta semana, que já atingiu os objetivos. Pronto. E devemos celebrar sempre, e celebrar no mail, celebrar numa reunião dependente. Eu, neste caso, à segunda-feira envio os KPIs e depois temos a reunião à quinta. Porquê? Porque todas as semanas eles têm tempo para melhorar de segunda para quinta e sabem exatamente o estado em que estão. E quando há pontos que têm que ser de melhoria, então marcar reuniões individuais. Isto já é uma coisa que se diz há muito tempo, que é elogiar em público e criticar em privado. Elogiar em público motiva o elogiado e estimula a restante da equipa porque estão a haver progressos na equipa. Criticar em público expõe a pessoa e cria um ambiente muito desconfortável. Por isso, quando percebemos que há pessoas que precisam de mais ajuda, fazê-lo todos individuais. E eu já tive um projeto em que eu todos os dias tinha uma reunião de 45 minutos a 1 hora com um membro da equipa durante um mês e tal. Porque ele não estava a conseguir lidar com a coisa e depois melhorou. Mas é um trabalho que... Mas nunca comentei com o resto da equipa que estava a fazer esse trabalho individual com aquela pessoa. As pessoas repararam que ele melhorou, toda a equipa ganhou com isso. Outra coisa muito importante é o reconhecimento, quando estamos a falar com os managers, reconhecer as pessoas ou as equipas que fizeram um bom trabalho para cima, quando há alguma coisa que está a falhar no projeto. Nós dizemos sempre, nós falhamos, nunca isolar uma pessoa quando estamos a falar para fora da equipa. Isso é terrível para o ambiente da equipa e eles próprios deixam de confiar, porque eles têm que confiar na equipa e que têm que confiar em vocês enquanto gestores de projeto. Rotinas. Estabelecer rotinas na equipa é importantíssimo. Eu já falei das reuniões de check-in, mas não esquecer de respeitar os fusos horários. Vocês não marquem uma reunião de manhã quando estão a querer ter pessoas do México. O México vai 7 horas atrás de nós. Não marquem uma reunião à tarde quando querem ter uma pessoa da Índia. Por isso, tenham sempre cuidado em verificar localizações das pessoas e horários. E ter, por exemplo, as tais rotinas semanais, o check-in semanal é importantíssimo. E há elementos aqui também há que ter atenção e que o gestor de projeto tem que estar mais atento, é que há pessoas que têm mais dificuldade quando não estão no escritório a ter rotinas, distraem-se mais facilmente. Eu, no webinar que dei em abril sobre gestão de tempo e prioridades, falei exatamente da importância das rotinas, porque há pessoas que se distraem mais facilmente e aí também está no papel do gestor de projeto tentar perceber e se calhar pedir a essa pessoa que venha mais vezes ao escritório porque não consegue lidar com as rotinas de casa ou então tentar arranjar o TEF, como está aqui, é rever realmente um modelo de trabalho híbrido. Se há pessoas, como eu disse há pouco, há pessoas que não lidam todas da mesma maneira, com a mesma forma e com o isolamento e é preciso nós também conseguirmos perceber, daí as rotinas, daí os check-ins, porque se nós não falarmos regularmente com eles, se nós não tivermos contato com as pessoas da equipa, nós não conseguimos perceber. E eu vou-vos dizer que, por incrível que pareça, é possível conhecer pessoas, eu acho que vocês também já não acham incrível porque muitos de vocês já conhecem esta realidade. Eu tive 1 ano e meio a gerir uma equipa que estava maioritariamente no Reino Unido e por causa do Covid eu não podia viajar. Por isso nós tivemos um ano e meio a trabalhar com ecrã. Uma das coisas que eu peço quando estou em reunião é que toda a gente tenha a câmara ligada.
porque estamos em reunião. Se nós estivéssemos numa sala de reuniões, toda a gente estava a olhar para nós, por isso toda a gente tem a câmara ligada em reuniões, a menos que sejam reuniões em que alguém esteja a apresentar, quando somos reuniões em que nós estamos a falar, ninguém está apresentada no ecrã. Falem para o ecrã e tenham as câmaras ligadas, mas foi uma coisa muito engraçada, porque quando eu finalmente conheci a equipa, quando cheguei ao Reino Unido, já todos nós não sabíamos ler muito bem. A única surpresa foram as alturas uns dos outros. Havia uns que nós achávamos que eram altos, afinal eram baixos, havia outros que ninguém tinha noção que eram tão altos, porque é perfeitamente possível conseguir ler as pessoas, remotamente. E claro que manter um formato híbrido é mais fácil porque nos vamos mantendo com um contacto pessoal mais recorrente. Depois, já disse antes, assegurar que todos os membros da equipa têm acesso às tecnologias e ferramentas necessárias ao seu trabalho. Agora, há uma quantidade de ferramentas para trabalho colaborativo remoto ou híbrido. O SharePoint da Microsoft permite trabalhar colaborativamente. O SharePoint tem boards para avisos, podem ter calendários partilhados, tem uma área, claro que tem todas as pastas partilhadas, os documentos partilhados. Uma das coisas que eu tento que aconteça em todos os projetos é que toda a gente trabalhe no SharePoint e toda a gente trabalha não guardem coisas no seu portátil, principalmente quando estamos remotamente, houve uma falha, houve um acidente, houve qualquer coisa, desapareceu o trabalho, por isso toda a gente trabalhar. E depois o próprio Teams tem uma quantidade de apps que é possível instalar, que vem com o Teams, que são as Tasks by Planner to Do. Ou seja, toda a equipa tem as suas tarefas, as suas pequenas tarefas. O Azure DevOps é um produto da Microsoft que foi inicialmente e que foi desenvolvido essencialmente para programadores, mas o cliente onde eu estou, por exemplo, já está as tarefas do dia-a-dia que nós tínhamos no Teams, estamos agora com um grande projeto e as passar para o DevOps, e que há uma grande visibilidade do estado do projeto, porque toda a gente tem as suas tarefas, sabe as suas tarefas, sabe as tarefas do resto da equipa, sabe qual é o estado e que percentagem desculpa, eu só me lembro da palavra em inglês, de completion, que nós temos neste momento. E eu volto a focar, e já foquei isto várias vezes, e volto a dizer que uma das coisas mais importantes no trabalho híbrido e remoto é toda a gente ter acesso à informação. E há uma quantidade de ferramentas, eu já trabalhei com algumas, estes são alguns exemplos. Por exemplo, o Teams também tem os turnos, que no outro cliente nós usávamos para nós pormos as nossas férias e as nossas disponibilidades, ter muita atenção que quando estamos fora, ter também exatamente a mensagem de que estamos fora, para toda a gente saber não desmarcar reuniões quando nós estamos a meio das férias, toda uma quantidade. E há a Microsoft, através do Teams e do próprio Outlook, disponibiliza uma quantidade de ferramentas que eu já desenvolvi algumas, já usei algumas, já estudei outras só ouvi falar, mas se vocês depois quiserem, eu posso com mais pormenor, mandem-me um mail ou qualquer coisa, eu posso com mais pormenor vermos isto. Agora, claro que não é dizer às pessoas, olha, tem estas formações, o Teams tem estas aplicações, está aqui o ADO, o Azure DevOps, agora usem. Não, temos que proporcionar formação e oportunidades para as pessoas melhorar competências. Claro que se nós queremos que as equipas utilizem ferramentas de acompanhamento de tarefas e de gestão de projetos, nós temos que lhes dar formação, porque então até as próprias pessoas sentem-se muito mais autónomas, porque não somos nós que andamos atrás deles a dizer como é que está a tua tarefa, eles já atualizaram nesta ferramenta colaborativa e há uma quantidade delas, e a maior parte das empresas trabalham com o Office 365, por isso, e é o próprio Office 365 que tem cada vez mais ferramentas deste género, para
toda a gente ter informação e ao próprio gestor de projeto também estar com muito mais noção do que é que está a acontecer. Por último, vamos falar de equilíbrio e bem-estar. Há também quem já me tenha dito que foi péssimo ter ido trabalhar para casa, porque começou a trabalhar muito mais horas, porque de antes saía de casa, ainda ia ao café beber o café, depois ia, quando chegava à empresa ainda falava com os colegas e depois é que se sentava no início da sua hora de trabalho e muitas pessoas quando mantiveram as rotinas de acordar cedo porque tinham que levar os filhos à escola, mas só que estavam perto de casa, voltavam para casa e começavam a trabalhar mais cedo. Ainda no outro dia eu vi um post, até foi no Instagram, que dizia daqui a 20 anos, os únicos que se vão lembrar de todas as horas a mais que nós trabalhamos são os nossos filhos e os nossos parceiros. E é verdade. E há outra coisa que eu uso muito no Outlook, que é o Insight, espera aí que eu já vos digo agora. É o Viva Insights, que me avisa que é esta hora que está o trabalho, que tu poderias no carro, que ele disse assim, it's time to commute. E é essa hora que eu sei, porque o meu horário é das 8 às 5, ou às 5 horas eu tenho um aviso do Teams a dizer-me está na hora de terminar. Outra coisa e isto é muito importante nós também termos noção de que ter algum cuidado que não mandar e-mails a qualquer hora, porque as pessoas depois sentem-se pressionadas para responder. Por exemplo, o manager com que eu estou a trabalhar agora, ele tem um disclosure no fim do e-mail dele, do e-mail dele a dizer assim, por causa do equilíbrio com a minha família, eu trabalho a horas fora do horário normal de trabalho dos outros. Não se senta pressionado a responder, responda só dentro do seu horário de trabalho. Isso é importante. Tentar também não mandarmos, não enviarmos mensagens, seja por Teams, porque a maior parte das pessoas já tem as coisas nos telemóveis. Eu, por exemplo, outra coisa que eu tenho de propósito, são 2 telemóveis, porque eu tenho o Outlook profissional e o Teams profissional num telemóvel mais pequeno e depois tenho o meu telefone pessoal. Porquê? Porque o telemóvel da empresa fica ao pé do portátil. Se eu não estou a trabalhar, eu não tenho que estar a ver o telemóvel da empresa. E nós, enquanto gestores de projeto, temos que também, e chefias, temos que ter muito cuidado de não estar sistematicamente a enviar mensagens fora do horário, porque as pessoas podem sentir-se pressionadas a responder. E a mesma coisa para as equipas, é assim, não resolvam trabalhar horas sem fim, porque olha, agora acabou o trabalho, mas estou aqui, não tenho nada a fazer. Vão fazer uma caminhada. Eu, por exemplo, marquei na minha agenda as horas de almoço. Eu como rapidamente e depois vou fazer uma caminhada. Eu tenho horas, porque nós também se tivermos outra coisa, um problema que também nós temos que ter muito cuidado com as nossas equipas, é como nós conseguimos ver sempre se a pessoa está disponível ou não, assim que vemos um verdinho no Teams, já estamos a mandar uma mensagem. Não, tenham cuidado. Eu, por exemplo, incentivo as pessoas da minha equipa a usarem também uma ferramenta, uma parte do Outlook, que é, ele automaticamente cria-me espaços de focos para eu poder estar a trabalhar, porque a nossa vida não é só reuniões. E nós temos que ter muito cuidado e perceber se estamos a exigir demasiado ou se as próprias pessoas estão a exigir demasiado de si próprias, que era uma coisa que é preciso ter muito mais cuidado quando não estamos ao pé delas e quando há muita gente a trabalhar remotamente. Entretanto, continuando, que era aquilo que eu estava a dizer, é liderar sempre pelo exemplo. Aquela velha máxima de faz o que eu digo, não faças o que eu faço, é antiga e já acabou há muito tempo. Nós temos que ter cuidado e, se queremos que as pessoas tenham boas práticas de trabalho remoto, nós temos que também de as ter. Nós não podemos enviar mails à meia-noite. Eu trabalhei num sítio em que, a partir do momento, quando começou a pandemia, eu trabalhava num sítio que, a partir do momento em que fomos para casa, eu regressei ao escritório propositadamente, porque nós continuámos a operar durante todo o Covid, mas eu preferia regressar ao escritório, principalmente na altura não havia trânsito, porque a partir do momento em que eu fui para casa, a gestão achava que às 7 da manhã já nos podiam estar a enviar WhatsApps,
ou mensagens, e às 11 da noite podiam continuar a enviar, porque era quando se lembravam de qualquer coisa enviavam. Isso nós temos que ter muito cuidado, porque podemos estar a criar uma pressão que não devemos criar e na nossa equipa, e se nós devemos tentar, mesmo que nós trabalhemos fora de horas porque temos alguma flexibilidade de horário, podemos definir os mails, até os mails, nós temos o mail, o Outlook permite dizer a que horas é que eu quero enviar um e-mail. Eu às vezes escrevo mails à noite, mas que digo que o e-mail é para ser enviado às 8 da manhã porque é o meu horário oficial de trabalho. E há todo esse tipo e depois, claro que permanecer sempre aberto a feedback, porque às vezes nós, sem querer, estamos a ter atitudes que podem estar a dificultar o trabalho. E a gestão remota de equipas requer uma adaptação muito maior do que a gestão presencial. E pronto, só para acabar, eu acho que para mim é o resumo disto tudo, é que desde que se haja uma comunicação aberta, colaboração e inclusão, e que toda a gente se sinta parte de uma equipa, conseguimos criar uma equipa coesa, independentemente da localização de cada um. E não tive nenhuma interrupção. Vou só parar de partilhar o meu ecrã e vou regressar aqui. Agora, Mas agora, Diz, Ricardo. mas a interrupção pode ser? Sim, à vontade. Quis esperar que tu terminasses para não estar a interromper-te. Olha, vou começar pelo fim, se me permites. Primeiro, antes de mais, obrigado. É sempre um gosto ouvir-te. A questão dos e-mails fora de horas é punível por lei. Já agora fica a nota. Sim, já é punível por lei. Desde 1 de janeiro de 2022, ser contactado fora de horas do horário de trabalho, por e-mail ou por WhatsApp, ou o que seja, e ser penalizado por não responder é punível por lei. Portanto, deixa-nos um bocadinho mais à vontade. Não, tens toda a razão, mas às vezes há pessoas que depois se sentem um bocadinho pressionadas, não estão a ser, sabem que não vão ser penalizados. E quando estamos num ambiente internacional, eu sei que depois de eu desligar, que eu tenho os Estados Unidos e outro dia estava a ver que o México me estava a enviar uma mensagem. Que é, desculpa, continua Ricardo, desculpa. Não, mas é isso, estás certíssimo. As situações internacionais, principalmente se nós estamos a trabalhar em empresas internacionais, temos depois também a avaliar qual é o horário em que nós trabalhamos. E eu, há uns anos, um projeto que tive antes, eu fazia o horário do Reino Unido, portanto eu tinha que cumprir as regras da Lei Geral de Trabalho do Reino Unido. Portanto aí é um bocadinho diferente. Mas pronto, isso era só a questão do trabalho. Só uma nota que eu te queria deixar, que eu ouvi com muita atenção, e eu acho que nós já falámos isso bem recentemente, uma série de coisas, estivemos a conversar no Sunset sobre isto. É importante também realçar o seguinte: as diferentes culturas, não é só as diferenças geográficas, mas as diferentes culturas impactam muito a forma como nós lidamos com as pessoas. Para começar, pela questão de a forma como as gerimos. Há pessoas que necessitam ter um bocadinho mais microgestão, também não vamos à exaustão, porque vêm de uma cultura onde não existe proatividade, por exemplo. Precisam ser mesmo acompanhadas. Há outras que é o oposto. Depois temos também pessoas que estão em culturas mais individualistas, querem que as deixemos ficar sossegadinhas. Há outras que gostam mais de trabalhar em conjunto. A forma como damos feedback muda de país para país. Por exemplo, se trabalhamos com asiáticos, principalmente japoneses, eles não gostam do feedback direto. É quase ofensivo para eles. Portanto, é mesmo a questão de, ali no meio, muito subtilmente, dar-lhes um toque. Mas também outra coisa que é importante, que é, eles aceitam caladinhos feedback de quem for superior e hierárquico, estivermos ao mesmo nível. Não somos ninguém. Estás a dar razão exatamente àquilo que nós, enquanto gestores, temos que ir vendo e percebendo. Exatamente. Temos que ir vendo e percebendo, porque há pessoas que lidam muito lidam muito mal com a microgestão e há outras pessoas que necessitam dela. Exato. Que necessitam dela e é exatamente o nosso trabalho enquanto gestor
que tentar ir percebendo o que é que se passa. Claro que tem de haver sempre um check-in, principalmente quando estamos a trabalhar todos separadamente. Nós temos que perceber o que é que se passa do outro lado. Também não podemos deixá-los trabalhar completamente. Agora, a regularidade com que fazemos e a forma como o fazemos, então sim, podemos adaptar a cada uma das pessoas. No meio disto tudo, eu acho que aquilo que eu senti mais dificuldade, tu sabes, se calhar outros não saberão, eu trabalho também com equipas internacionais, de uma ponta à outra também, Brasil até à China, com várias questões culturais pelo meio. Talvez aquilo que eu senti mais dificuldade é a forma de fazer o chamado team building, não funciona da mesma forma de cultura para cultura. Há formas de abordar brincadeiras com brasileiros. É completamente. Nós temos uma afinidade muito maior com o Brasil. Quando estamos a falar de países como a Índia, como a China, como a Malásia, como a própria Alemanha ou a República Checa, as coisas são ligeiramente diferentes. Logo, a forma como introduzimos certos temas. Inglaterra, que é aqui no mesmo fuso horário também. Sim, Inglaterra, há certos temas que são mais delicados. Inglaterra, se nós tivermos um team building, ou seja, o que for, sem álcool, sem muito álcool, não sei o que é que lá estamos a fazer, sim, não é? Exato. Por exemplo. Eles são muito, muito dados a isso. O que me leva só para terminar, no meio disto tudo, aquela questão que eu acho que todos nós acreditamos e defendemos, que é temas como inclusão e diversidade. A forma como abordamos esses temas também tem que ser muito, muito, muito bem analisada. Porque há países que, mesmo por questões culturais ou religiosas, há temas que são tabu, completamente tabu. Enquanto que outros, felizmente somos um país de brandos costumes, há coisas que podemos conversar à vontade. Mas pronto, era só para dar o meu feedback, principalmente as questões culturais, que é uma coisa que me tenho vindo a perceber nos últimos anos. Tem sido fundamental também como gestor. Mas pronto, é isso. Obrigado, Sofia, mais uma vez. Não, tens toda a razão e obrigada pelo, exatamente, que eu comecei por dizer no princípio que eu não tinha aqui todas, não é? Foram todas as que eu me lembrei, mas tens toda a razão, porque essa é uma terrivelmente importante quando estamos a trabalhar em ambientes internacionais. Mesmo remotamente é preciso ter um cuidado tremendo com as diferenças culturais. Mais alguém tem algum comentário, alguma partilha de experiência, alguma questão ou dúvida?